passagens. Se você quiser abrir a primeira, já está acompanhando, fica em Salmos 51. Mas eu vou colocar no telão porque são várias, e aí você também pode acompanhar. Depois eu coloco os slides lá no grupo para vocês. Amém? Todos acharam, pessoal? Quem achou, coloca a palavra do Senhor sobre o seu coração. Vamos falar sobre o Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir com o teu poder, Senhor, nesta manhã, para fazer exatamente isso que nós acabamos de louvar, Senhor, para vir com o teu Espírito encher o nosso coração. Paizinho amado, querido, eu quero neste momento orar, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra, que não seja o homem a ministrar, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a nos ensinar, a falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender, meu Deus, para estarmos no centro da tua vontade. Então abra, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos estar atentos à tua vontade. É o que eu te peço, te agradeço e peço que o Senhor repreenda tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. Senhor, o teu nome seja glorificado, que a tua palavra nos ensine sobre a tua verdade. É o que nós pedimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, hoje nós abrimos o nosso propósito. A semana que vai anteceder aí a consagração, da igreja. O momento que Deus ele vai renovar a unção da igreja. Amém? Amém. Só que hoje o Espírito Santo ele quer nos fazer um alerta. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, tem unção aí para ser renovada? Tem unção aí para ser renovada? Será que tem unção aí para ser renovada? A gente vai pedir isso, não vai? Que domingo que vem Deus renove a unção, que Deus transborde. Mas existe alguma unção aí para ser renovada? Ou será que no meio do caminho, no caminhar da vida, você perdeu a sua unção? Deus, ele quer nos chamar de volta à essência. Deus, nessa manhã, ele quer nos alertar. Porque, infelizmente, hoje é possível existir culto sem a presença de Deus, ou seja, você tem tempo, mas não sente nada. Hoje é possível que você participe da oração sem quebrantamento. Hoje é possível, que você ouça a palavra, mas que a palavra não cause nenhum impacto em você, nenhuma transformação. Você vem para a igreja, você ouve. Existe até ministério sem unção nenhuma. Porque ao longo do caminho, às vezes as pessoas vão se perdendo daquilo que um dia elas receberam do Senhor. E a Bíblia nos alerta sobre pessoas que têm a aparência de santidade. A Bíblia nos alerta de pessoas que parecem ser algo, mas que na verdade nega o poder de Deus, não tem poder de Deus. São pessoas que falam de Deus, mas não vivem como Deus gostaria que ela vivesse. Isso é muito sério. Então a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é simples, mas é profunda. Eu quero que todo mundo aqui preste bastante atenção neste culto. Aonde está a solução? Aonde está o temor? Aonde foi parar? Aonde está a sensibilidade que existia na sua vida quando você estava no primeiro amor?
aonde está isso daí? Que lugar? Para onde foi parar isso daí? Porque quando a unção ela se perde, algo muito perigoso acontece. A gente continua andando pelo caminho, só que a gente não está mais sendo dirigido por Deus. Então, no meio do caminho, você vai pegando atalhos. Quando você vê, você está bem longe de Deus. Quando uma pessoa perde a unção, ela continua falando de Deus. Ela não para de falar de Deus. Quando ela está dentro da igreja, ela perdeu a unção. Ela continua falando de Deus, mas o que ela fala é sem vida. Porque são só palavras que não funcionam na vida dela. Consegue entender, gente? Quando a pessoa perde a unção dentro da igreja, não necessariamente ela vai sair da igreja. Às vezes ela está dentro da igreja, ela continua fazendo parte da igreja, fazendo a obra, servindo na obra, só que no modo automático. Sabe qual é o modo automático? Aquilo que você faz, repete, porque virou um costume, um padrão. Então, é hora de louvar, eu louvo. É hora de orar, eu oro. É hora de fazer a palavra, de ouvir a palavra, eu sempre eu ouço. É hora de eu fazer a obra, eu me levanto, eu vou lá, eu faço a obra. Mas tudo isso acontece sem o coração queimar. Quando a coisa é feita sem a unção necessária, você faz tudo. Mas é diferente. E hoje o Senhor Ele nos chama para a gente alinhar isso. O Senhor hoje Ele nos chama para a gente olhar para dentro. E o Senhor não está aqui para acusar ninguém. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: o Senhor não está aqui para te acusar. O Senhor não está aqui para te acusar. Ele está aqui para restaurar o que foi perdido. Se é que foi, porque existem pessoas que não perderam a unção, mas essa pregação é igualmente importante para essas pessoas, porque a palavra do Senhor nos alerta que aquele que está de pé, cuide-se para o quê? Que não caia. Cuidar para não cair. Então é para aqueles que estão vazios da unção do Senhor poder se consertar e se encher, e para aqueles que estão cheios, para cuidar de não cometer as falhas que eu vou falar aqui, para que você não perca. O objetivo do Senhor é que você que perdeu a sua unção no meio do caminho, que você acerte, busque novamente, volte. Amém, pessoal? Só tem uma coisa: como que você vai consertar algo se você não reconhece um erro? Então, eu costumo falar que para você acertar algo, você tem que identificar que aquele algo estava errado. O que está errado, você acerta. O que está certo, você acerta? Não, o que está certo, é certo. O que você identifica que é pecado, você conserta. Mas se você não identifica que os teus atos é pecado, você conserta o que não é pecado? Tem o objetivo de você se arrepender de algo que não é pecado? Não existe. Então a pessoa precisa identificar quais são as falhas que ela comete, para que então ela consiga consertar e recebendo, né? Para que ela possa consertar e receber do Senhor aquilo que o Senhor nunca quis que ela perdesse. Amém, pessoal? O Senhor, Ele não desiste de você. Entenda isso. O Senhor, Ele não desiste de você. É você que desiste de você, de Deus. É você que desiste de mudar, de ser transformado. Então nós vamos falar aqui agora 7 sinais de que você perdeu a unção no meio do caminho, para você identificar. Peraí, será que
O azeite se acabou no meio do caminho, eu nem me dei conta. Será que acabou e eu nem percebi? Como as virgens, vocês lembram das virgens? Entenda uma coisa sobre a história das 10 virgens. São 5 prudentes que tinham azeite suficiente e são 5 nessas, né? 5 que não eram inteligentes. Vou falar um termo mais, nossa, mais burras. Só que essas 10, elas não simbolizam 5 que são da igreja e 5 que são do mundo. Essas 10 simbolizam 10 pessoas da igreja. Porque as pessoas do mundo, elas nem sequer têm conhecimento de que o noivo existe. Quem é que tem conhecimento de que o noivo existe, vai voltar, vai buscar? Quem espera o retorno do noivo, que é Cristo? É a igreja. Então essa palavra retrata 10 mulheres, né, 10 virgens, né, 10 pessoas da igreja. 5 que tinha azeite em si, 5 que deixou acabar. Não perceberam ao longo do caminho que tinha acabado. Talvez você tenha perdido no meio do caminho. Talvez você tenha pegado atalhos. Você gastou muito tempo lá, longe do Senhor. E quando você percebe, não tem mais azeite, não tem mais unção. Eu quero falar sobre esses 7 sinais que você precisa entender. Esses sinais que nós vamos falar aqui, são os sinais de quem perdeu a unção. E eu vou determinar para que você identifique se você tem algum desses. Porque se você tem, você não vai sair daqui desistindo, você vai sair daqui concentrado. Amém, pessoal? Vamos lá. Primeiro sinal. Perdeu a sensibilidade espiritual. Quando a unção vai embora, o coração endurece e a presença de Deus deixa de ser percebida. Eu não estou só falando do culto, viu? Não estou falando só da busca do Espírito Santo, aonde talvez você ore e você nem sinta a presença de Deus. Mas é na tua vida. Porque muita gente se deixa levar pela emoção e pensa que aquilo é a presença de Deus, mas na vida da pessoa não tem engano. Na vida da pessoa mostra se a pessoa tem essa sensibilidade espiritual. Quando a unção vai embora, o coração endurece. Sabe esses Salmos 51, que eu pedi para você abrir aí? Diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Essa situação aqui aconteceu com Davi. Quem escreve essa oração aqui é nada mais, nada menos do que Davi. E quando a gente para olhar, quando Davi erra, ele perde, né? Quando ele perde a unção, ao pecar, ele perdeu ali a unção, ele perde a sensibilidade. Ele pega o marido da mulher e coloca para ser morto. Um homem fiel a ele. Todo mundo conhece a história que conhece? Olha, mas a sensibilidade foi perdida. Ele nem pensa assim: poxa, o homem é tão fiel, vou matar. Ele não vou matar. Porque isso acontece com quem perde a unção, a pessoa perde a sensibilidade. E aí a gente olha e pensa assim: poxa, esse tipo de situação aconteceu com Davi, mas acontece com muita gente. Na Bíblia, outros homens, né, perderam a unção ao longo do caminho, como por exemplo Sansão. Sansão, ele era separado ali por Deus, ele recebia o poder de Deus, o Espírito de Deus estava nele. Mas olha o que Sansão ele fala: escaparei como antes escapei e me livrarei deles. Ó! Só que a palavra de Deus fala depois disso que ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Quando ele vai
cedendo ali, Sansão, ele vai cedendo para Dalila. Ele foi brincando com o diabo, brincando de opa. E aí de repente ele se dá conta, ele pensa assim, não, vou me levantar de novo. Tem gente que é assim, ela já pegou tantas vezes, pediu perdão e Deus perdoou, que ela fala, tudo bem, Deus vai perdoar no final, ele é bom, né? Mas quando Deus percebe que não foi ali uma falha, um erro, um cair da pessoa que foi uma tropeção, uma safadeza, porque aquela pessoa, ela erra, ela vem, pede perdão, chega lá, não presta atenção, e ela vai fazendo as coisas. O Espírito do Senhor se retira, a unção de Deus é retirada da pessoa. E aí quando a gente olha o Espírito saindo de Sansão, eu fico pensando na vida dos cristãos hoje. A falta de sensibilidade espiritual, ela acontece de uma hora para outra? Não. Olha, ele foi brincando até que ele já não era mais a mesma pessoa. Então, a falta de sensibilidade, ela começa quando a comunhão com Deus vira rotina. Sansão achava, Deus me ama muito, olha o que ele me dá. Posso fazer o que eu quiser. Era uma rotina Deus estar com ele. Só que quando a oração, gente, vira obrigação, quando o coração não se quebranta mais diante de Deus, já era. Significa que o Espírito já se retirou. Aí a pessoa continua vindo para a igreja, continua cantando, continua falando de Deus, pregando de Deus, assistindo às coisas de Deus, louvando para Deus, fazendo o que ela já fazia como uma rotina, mas nesse modo automático, onde ela não sente, onde ela não se alegra, onde ela não discerne, ela perde o discernimento do que é errado e do que é certo. As coisas erradas acontecem ao redor dela e ela não consegue mais discernir. Como que a gente muda isso? Fala a pessoa ao seu lado assim, ó, a sensibilidade espiritual se cultiva. Então presta muita atenção. A sensibilidade espiritual, ela nasce da intimidade, do arrependimento diário. É todos os dias a gente tem que conversar com Deus. Todos os dias a gente tem que entender que nós somos dependentes do Senhor. É uma coisa que acontece diariamente. E aonde não tem sensibilidade, não tem temor, não tem direção, não tem vida, mas aonde tem sensibilidade, o poder de Deus domina. Sensibilidade espiritual, sentir. Quando você deixa de sentir Deus, não se permita sentir Deus. Não se permita assim, não estou mais sentindo a presença de Deus, mas está tudo bem. Não. Isso vai ter que ser mudado, amém? Amém. Segunda coisa que mostra que você perdeu a unção de Deus, vida sem os frutos que Deus espera. Quando você olha para a sua vida, você não encontra os frutos que Deus espera. A ausência da unção gera uma fé estéril, aparência de vida, mas sem transformação. Você está vivo, mas na verdade você sobrevive. É uma vida que não mostra a transformação que deveria para as pessoas. E aí, lá em Mateus 7,16 fala: pelos seus frutos os conhecereis. Não é isso que Jesus fala? O que Jesus fala? Pelos seus frutos os conhecereis. Porque a árvore boa, ela produz bons frutos. Agora a árvore má, ela vai colocar para fora o que ela tem dentro, que são os maus frutos.
revelam um resultado. Se é uma vida que frutifica da forma como Deus espera, ou se você apenas está sobrevivendo. Porque as suas ações vão revelar o seu interior, o que você tem guardado aí, aonde o Espírito Santo governa, né? Existem bons frutos, e são frutos visíveis. É o amor. Uma pessoa que não tem o amor é o perdão. Uma pessoa que não sabe perdoar é a mudança de caráter. Você continua sendo uma pessoa que muda. Seu caráter é parecido com as pessoas que não servem a Deus. Algo está errado aí. Você consegue entender? Se não tem transformação, não é real. Só é real a fé que você diz ter se houver transformação. Se você for diferente do mundo, como que você muda isso? Nós precisamos entender que Deus não chamou a gente para uma fé teórica. O que é teoria? Só ler. Sabe o que é teoria? A pessoa que estuda uma coisa, mas ela não pratica. Pensa no médico. Ele pode estudar muitos livros. 10 anos lendo livro. Se esse médico nunca pegou um bisturi, você quer ser operado por ele? Quem quer? Ele não quer. Porque ele é um médico de teoria. O médico que eu quero que me opere é um médico que está acostumado a operar, um médico que sabe operar, um médico que pratica. Ele pratica a medicina. Ele pratica. E sempre vai ter uma primeira vez, mas esse médico ele vai estar junto com outros médicos que já sabem. E assim vai indo, não é? Até a mesma coisa. Você não pode ser um cristão de teoria. Teoricamente falando, você é cristão, mas você não pratica o cristianismo. Isso é uma falha. A gente precisa entender que a gente tem que mudar isso. A nossa vida vai frutificar frutos bons ou maus. Jesus, quando ele está falando sobre pelos seus frutos conhecereis, um pouquinho antes disso, ele está ensinando os discípulos a identificar os falsos mestres e os verdadeiros. Ele está ensinando a identificar o que é falso. Porque ele chama de falso aquele que tem teoria, mas não pratica. Você consegue entender? Então, você conseguiu entender, gente? Presta atenção, que Deus está querendo falar. Como que você resolve? Toma a decisão de, bem, eu vou frutificar coisa boa, não vou parar com isso. Vou tomar a decisão de mudar os meus frutos. Olha o que está saindo de mim, pecado. Olha o que está saindo de mim, ódio. Está saindo de mim, mau caráter? Não. Pelos frutos a gente mostra quem a gente é na nossa natureza, dentro de nós, nosso interior. Então, vamos pensar a respeito, amém, pessoal? Número 3. Qual que é o número 3? Resistência à correção e ao arrependimento. Essa é a terceira coisa que mostra quando uma pessoa ela perdeu a unção. Ela passa a resistir à correção. Ela passa a resistir ao arrependimento. Ela não acha que ela está errada. Não. Tudo que ela faz está tudo bem. Deus conhece o coração dela. E aí, a gente escreveu assim: quem perde a unção endurece o coração. Fica orgulhoso e não concorda e não aceita a correção de Deus. Eu não concordo, eu não aceito. Quem lembra dessa frase? Quem lembra? Levanta as mãos. Lembra? Essa frase aconteceu quando no teatro um demônio fala isso
na hora que um jovem, ele vai possuir um jovem, e aí ele faz como marionete o jovem falando, eu não concordo, eu não aceito. Porque a gente precisa entender que a gente tem que ser transformado. Em Provérbios 29:11, desculpa, 29:1, diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Olha isso, sem que haja remédio. Que coisa! Quando a gente olha isso daqui, eu fico pensando, porque você sabe quem escreveu esse provérbio aqui? Alguém sabe? Salomão. Salomão escreveu esse provérbio. Aí lá na frente, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Você sabe o que aconteceu? Quem sabe? Salomão comete as mesmas falhas que ele aqui disse, ó. Quem tem em rejeitar a repreensão será destruído, sem que haja remédio. Salomão teve muitas chances de se acertar, mas ele não se acertou. E quando a gente pensa em o que é teimar? Teimar vem de teimosia, é quando uma pessoa é teimosa. E teimosia, né, significa ser obstinado. Fui lá no Google pegar teimosia, como a pastora Vilma fala. Significa, ó, ser obstinado, orgulhoso, recusar-se a mudar, mesmo após receber muitos conselhos ou correções. Olha isso. E a repreensão, gente, contínua, significa, indica que uma pessoa ela teve a chance de acertar, mas ela escolheu ignorar os avisos. Hoje o que está acontecendo aqui é um aviso. Você pode escolher ignorar. Não, isso não é para mim, eu estou na fé, graças a Deus eu estou na fé. Salomão estava quando escreveu isso aqui. Ele estava na fé. Você entende? Ele estava lá. Salomão estava na fé. E aí? Então quando a gente para olhar, a gente fala, puxa vida, a pessoa que ela é ungida, ela é cheia da unção do Senhor, a presença do Senhor está na pessoa, ela aceita ser corrigida. Ela entende que a correção ela é nada mais, nada menos do que um sinal de amor. A correção é isso. Quem é que é mãe e pai? Você corrige o seu filho porque você odeia? Você corrige o seu filho porque você é um chato, quer perseguir o seu filho? Ou porque você não quer ver o mal dele? Repete assim, o nome disso é amor. O nome disso é amor. É quando Deus não vai acontecer nenhum mal com ele. E ele poderia falar, bom, eu estou em paz, feliz, alegre, seguro. O mal não tem acesso a mim. Então eles que se explodam. Mas ele não pensa assim. O amor pensa em nós. Qual o plano que eu vou fazer para salvar a humanidade? É assim que surgiu o plano do Senhor Jesus Salvador. Foi o amor. O amor é isso. É quando Deus não tinha interesses próprios em nos salvar, porque Ele não precisa da salvação de Jesus. Ele não precisa fazer nada para ir para o céu e te morar lá. Ele não precisa fazer nada para ter paz, Ele já tem. Mas Ele se preocupa com a gente que não tem paz, Ele quer dar. Que não é salvo, Ele quer salvar. Você entende? O nome disso é amor. Então, para pensar. Quem perde a unção, ela se ofende facilmente. Tudo ela se ofende, tudo ela se justifica. A pessoa resiste, né, à repreensão, ela rejeita o arrependimento. Não tem nada a ver isso, não. O orgulho ocupa o lugar da humildade. Você entende? A pessoa que é ungida, ela possui nela a humildade. Porque isso é uma parte do fruto do Espírito, certo? Mas quando ela perde a unção,
Por isso que você tem que pedir perdão em todas as suas orações. Até quando você fala, mas eu não fiz nada para pedir perdão, então você já está errado. Porque a gente já está errado quando a gente acha que a gente é perfeito. Deus me perdoa por eu achar que eu sou perfeito. Você entende? Porque se a gente resistir à repreensão, Deus ele resiste os soberbos, sabe? Deus ele resiste. Ele se distancia, sabe? Das pessoas que não. Ele é orgulhoso, não dá para trabalhar. E aí ele vai derramar a graça dele, a unção, as bênçãos, o Espírito dele nas pessoas que são humildes. Você entende como funciona? É assim, gente. Você precisa caminhar. Amém, pessoal? Qual que é o próximo? Busca por reconhecimento humano e não pela glória de Deus. Quando a unção vai embora, o eu passa a ocupar o centro de tudo. Como você sabe se a unção foi embora? Porque antes você dependia 100% de Deus. Tudo você punha Deus na direção, você orava para Deus, você pensava antes de pegar assim, bom, será que Deus vai gostar disso? O que Deus faria nos meus passos? O que Jesus faria nos meus passos? Vou fazer isso ou não? Entendeu o que é diferente? Agora, quando a pessoa aperta a unção, a coisa muda. O eu passa a ocupar o centro das coisas. E aí, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, ai de vocês, quando todos vos elogiarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que coisa. Quem lembra dos ais de Jesus? Tem uma parte lá da Bíblia que ele fala o quê? Ai disso, ai de quem fizer isso, ai daqueles que pensam assim. Não tem os ais? Quem lembra dos ais? Depois você vê lá, no 24 ou 26 lá, tem os ais, né? Só que o que acontece? Antes, né, dos ais, Jesus, ele proclama as bem-aventuranças. Quem lembra? Bem-aventurado, o que chora, o que será consolado. Quem lembra? Lembra? Ele proclama isso, né? E ele fala isso para quem? Para os discípulos, para os pobres, os famintos, os odiados, mostrando ali que o reino de Deus, ele inverte a lógica humana. Ele dá valor àquele que é rejeitado. Então, olha só, logo depois desses ais, Jesus ele adverte, né, que o elogio, gente, o elogio de forma exagerada ali, pode ser um sinal, né, de um alerta, se essa pessoa tem um compromisso com a verdade, sim ou não. Eu vou te explicar por quê. Ele faz essa comparação, né, com os falsos profetas. Falam que os falsos profetas recebiam elogios dos antepassados. Porque, claro, se eu pregar o que o mundo quer ouvir, a pastora Ana é maravilhosa. Ô pastora boa, linda, como ela é maravilhosa, como ela é de Deus. O mundo vai me amar. É só eu falar o que o mundo quer ouvir. Aí eles vão falar que a pastora Ana é de Deus, que a pastora Ana é boa, que a pastora Ana. Agora, se o mundo, ao ver a minha pregação, que é esta da Bíblia, olha para mim e fala para mim, que pastora, nossa, como é exigente. Ai, como é assim, só prega isso, só prega arrependimento. Ai, essa pastora não, essa pastora não é de Deus. Eu estou na contramão do mundo. Olha só, o Senhor Jesus faz essa comparação aos discípulos, porque os discípulos eram quem ia pregar após Jesus. Eles já pregaram ali junto com Jesus, mas o pós-Jesus eram os discípulos. Já pensou? Os discípulos se preocupar assim, eu vou pregar o que o povo quer ouvir, porque senão eles vão me criticar, senão vou ser perseguido, senão
Porque você vai falar a verdade. Você vai ser rejeitado. Então, entenda uma coisa, o reconhecimento humano, ele só existe já, eu quero agradar todo mundo, porque eu quero ser reconhecido quando eu tenho unção. Porque quando eu tenho unção, eu não me preocupo com o que as pessoas vão falar. Pode me perseguir, pode falar que eu sou isso, mas eu não vou vender o quê? Os meus princípios. Você tem que ter isso na sua mente. Os seus princípios não podem ser negociados para agradar ninguém. Fala a pessoa do seu lado. Os meus princípios que eu recebi do Senhor não pode ser negociado para agradar ninguém. É sobre isso. Sabe por quê? Porque a unção, gente, uma pessoa ungida, a unção, ela sempre vai apontar para Deus. Sempre vai apontar para Deus. A gente está aqui por Deus. E sem a unção, o foco muda. A pessoa busca aplausos, tá? Aceitação. A pessoa quer visibilidade, ser conhecida. Muda. O foco muda. O altar, que é altar, vira palco, se tornando um lugar de verdade. Eu nunca vou esquecer do dia que uma pessoa olhou para mim e falou assim: mas por que você não convida outros pregadores? Por que você não convida cantores para vir aqui cantar? Gente, a gente viu a história da cantora que subia num lugar drogada. Enquanto não descobriram que ela estava drogada, enquanto ela louvava, ministrava, e as pessoas pulavam e glorificavam, sendo ministradas por ela. E quando ela não foi descoberta, ela subiu em mais de 100 altares. Drogada. Gente, vocês sabem o que isso significa? O que você mais vê hoje são cantores que deram errado no mundo. A pessoa pensa assim: bom, deixa eu virar evangélico, porque aí eu vou. Tem muitos, não vou falar que são todos, porque não são, mas muitos são os que buscam palco. E quem busca palco não tem unção. Quando não tem unção, não tem nada disso, não tem temor, não tem nada para falar: não, peraí, posso fazer isso. Olha só, a gente passou uma situação conhecida nosso, de um pregador que sai pregando conhecido, vai pregar um monte de igrejas, prega não sei quantas igrejas, mandando coisas ruins para as meninas. Então, tipo, olha só, você acha que eu vou confiar? Vou? Porque todo dia eu tenho que orar e me arrepender todo dia de manhã e falar: Deus, não me deixa corromper, não me deixa corromper, não me deixa corromper. Porque a maior dificuldade do pastor é essa: é não se permitir o quê? Se corromper. Quando todo mundo quer ver que você se corrompe, você vai ter que lutar. Aí você vai deixar na sua vida isso acontecer? Para pensar: não, como que eu resolvo isso, pastor? Como que eu resolvo isso se eu estou sendo essa pessoa que estou achando que eu gosto de louvar para ser reconhecido? Eu gosto de louvar para receber aplausos? Eu gosto de participar? Como que você resolve isso? Você tem que entender que quem vive para a glória de Deus não precisa da aprovação humana. Toda a honra e toda a glória da sua vida e até suas vitórias, você precisa entregar para Deus. Até suas vitórias. Tudo na sua vida, você precisa entregar para Ele. Mas não é fanatismo, não! Tudo você precisa entregar a Deus. Toda a honra e toda a glória. Declare: toda a honra e toda a glória eu entrego
que Ele apareça. Como que você louva? E que diminua Ele, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O cristão, ele precisa ter autoridade nele. Ele tem que ter sim uma autoestima, porque é lógico, né? Nós somos filhos do rei, Deus nos chama, nos dá poder, então a gente tem que tomar boa autoestima de não, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou lutar e eu vou prosperar. Amém, pessoal? Amém. Mas toda a honra e toda a glória de quem? De quem me dá sabedoria, de quem me dá força, de quem me deu o ar para eu respirar e eu acordei hoje de manhã. É dele. Você tem que separar essas coisas. Se você não separar, você vai ser a pessoa que é estufada, sabe? Inflada de ego, o seu ego inflado, se sentindo, fazendo as coisas querendo. Aí quando o mundo não te aceita, você sai da fé. Porque, meus colegas da escola me perseguem, então eu vou sair da fé. Meus colegas do trabalho me perseguem, então eu vou sair da fé. Porque o que mais vale para esse tipo de pessoa que perdeu a unção é o reconhecimento humano, não o que Deus fez para a pessoa. E não pode ser assim na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos para o próximo. 5. Perda do temor do Senhor. Sem temor, a santidade é banalizada e o pecado é normalizado, se tornando algo comum. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. De novo, né? Provérbios tem 19:10, olha só. Provérbios 9:10. Quem foi que escreveu isso daí? Salomão, né? O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Poxa, o temor é tudo, não é, pessoal? Olha quem escreveu. Salomão. Só que ele escreveu isso enquanto ele ainda era sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que a gente agora conseguiu compreender o que a gente não compreendia? Ou você compreendia? Porque eu não conseguia compreender como o homem mais sábio do mundo foi burro o suficiente para construir altares para os deuses das mulheres estranhas que não era para ele ter se unido. Então eu nunca consegui entender. Porque eu olho para Salomão, vejo o homem mais burro do mundo. Mas como que ele é mais sábio se ele é mais burro? Aí está o segredo agora. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Quando ele temia Deus, ele é o homem mais sábio. Quando ele pecou, o que aconteceu? Ele perdeu o temor. E com o temor, a sabedoria foi em... Porque eu me recuso a aceitar que o homem mais sábio do mundo fez as barbaridades que fez. O homem mais sábio do mundo que construiu o templo do Senhor, construiu o altar do Senhor para Deus, constrói altares para deuses pagãos. Deuses com letra minúscula. Agora a gente desvendou o mistério. Era um mistério, era ou não era? Como ele conseguiu? Era um mistério. Está aqui, ó. Ele perdeu a unção, depois que perde a unção, perde o temor. E por perder o temor, ele perdeu o quê? A sabedoria. Olha que coisa. Quando a gente olha, sabe, o temor se perdendo, a pessoa ela normaliza o pecado. Se Deus fosse falar para ele, quando ele escreveu isso daqui, que ele ia fazer o que fez, ele ia falar: Deus, ó, sinto muito, mas eu acho que né, nunca. Se Deus fosse fazer com ele o que Jesus fez com Pedro, falando: Pedro, você vai me trair, o que Pedro falou? Jamais. Eu morreria pelo Senhor. Lembra? Não foi isso que Pedro falou? Agora imagina se Deus fosse falar para Salomão: Salomão, você vai fazer isso. Salomão vai falar: Senhor, jamais. Porque enquanto ele está com a unção do Senhor nele, ele tem temor. E quando o temor está nele, ele é sábio. O temor é o princípio da sabedoria.
É o temor que faz a gente conhecer o santo. Amém, pessoal? Ter um entendimento das coisas. É o temor. Então, quando a gente para olhar, a gente fala, meu Deus, o temor ele se perde e as pessoas normalizam o pecado. É assim. Perde o temor, perde o respeito pela santidade de Deus. Perde o temor, a pessoa se afasta da comunhão com o Espírito Santo. O pecado, ele entra na pessoa, dominando. Olha que coisa. E o pecado, quando você tem unção, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Dá para estar pondo a pessoa do seu lado para ela acordar aí rapidinho. Tá louco, mas é o primeiro dia do propósito, né, pessoal? Tem que desenhar. Acorda aí. Presta muita atenção, porque eu vou te falar uma coisa. Quando a pessoa ela está na unção, ela pensa no pecado com dor. Ela pensa no pecado com dor. Imagina que uma pessoa tropeçou e caiu. Ela sente dor. Ela sente dor, é o que ela tem. Dor. Agora, quando uma pessoa perde o temor, ela pensa no pecado, ela não fala assim, não vou pecar, senão vou causar dor no Senhor. E se caiu, se rasga e fala, Senhor, como dizer? Porque o daí me destrói. Não, ela não faz isso. Quando a pessoa perde a unção, ela não pensa com dor. O pecado deixa de gerar dor e gera uma consciência tranquila. A consciência que avisa ela pelo Espírito Santo se cala. A pessoa fica tranquila. Afinal, as pessoas só consertam aquilo que a consciência pesa. Se ela não tem temor, ela perdeu a consciência. Olha só como o temor está ligado a tantas coisas. O temor está ligado à sabedoria, à consciência. Olha só como o temor está ligado a tudo isso daí. Como que a gente vai resolver isso, gente? Não é por medo, é por reverência. Não é por medo, é por respeito, por reverência, é por amor. O amor a Deus precisa nos fazer querer mudar. O amor a Deus tem que ser um peso para você não pecar, para você não errar. Por que eu não erro? Porque eu amo a Deus, porque eu tenho reverência a Deus. Isso é o temor do Senhor. Não é questão de ter medo. Não é só a questão do medo, medo de ir para o inferno. O medo é óbvio. Se você não tem medo de ir para o inferno, você é doido. Eu tenho. Mas eu não sirvo a Deus por medo do inferno. O amor a Deus precisa vir antes. Eu sirvo a Deus não por medo do que vai acontecer se eu não tiver Ele, mas pelo amor que eu tenho por Ele quando Ele está perto de mim. Você entende? É sobre isso você conseguir identificar onde há temor à obediência, onde há temor a zelo, né? Compromisso com Deus. Olha para a sua vida com verdade, não de forma superficial. Ah, na igreja está tudo certo. Olha com verdade. Se Jesus voltasse hoje, qual seria a minha situação real? Para de acreditar que você é salvo e pare e olha para a realidade. O que ele poderia contestar? Isso e isso. Eu vou arrumar isso. Eu vou arrumar isso enquanto dá tempo. Porque ainda dá tempo. Amém, igreja? Amém. Próximo. Qual é o sexto? Segurança na palavra, não dúvida, e na oração divina. Tem gente que é tão segura. Conheço pessoas que é muito segura. Não, eu tenho
que mais acontece. É o que mais acontece. Sem a unção, a palavra e a oração se torna mecânica, vazia. Será que a sua oração está sendo mecânica? Sabe o que é mecânica? É naquele modo lá. Automático, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato de bronze que retina. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, 1. E essa parte, ela é nada mais, nada menos do que uma correção de Paulo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque essa igreja, ela valorizava excessivamente os dons espirituais. Então, o que acontecia? Eles valorizavam, por exemplo, o dom de línguas, os dons espirituais, e aí eles geravam divisões, eles eram imaturos. Então, o que acontecia? Paulo, olhando aquilo, Paulo olha, e no capítulo 13, você pode depois até acompanhar, introduz ali um caminho excelente, né, do amor. O amor sendo o dom superior, como o amor sendo o que é mais válido na igreja de Cristo. A igreja de Corinto, ela era rica em dom, só que ela era imatura, né? Ela era competitiva, um achava que era melhor do que o outro. Um começava a gritar, o outro gritava, um começava a falar, o outro falava, o outro falava. Era uma bagunça da igreja. E aí, quando a gente olha isso daí, a gente fala assim, Paulo olhando, fala assim, falta o amor prático. Não tem amor. Por isso que tem desordem nos cultos, por isso que não tem amor. E aí Paulo, então, ele argumenta, né, que falar em língua sem amor é apenas barulho. Ele fala que é apenas barulho. É ruído vazio. É o sino, né, que ressoa. Um prato de bronze. Você bate, ele faz um estrondo, não é? É isso que é. Olha só, ele argumenta isso. Que sem amor, qualquer dom, ele é inútil. Então, aquelas pessoas, elas tinham que ter o amor em fazer a obra, o amor em servir a Deus. E isso a gente precisa pensar, porque sim, é possível orar muito e ainda assim estar distante de Deus. É possível pregar a palavra, você pregar, você ler a palavra de Deus, sem que ela primeiro transforme o seu coração. Entendeu? Então, muita coisa acontece quando a pessoa tem segurança na palavra que ela vive, na oração dela, que não chega a Deus. A unção que traz vida vem do alto, vem do amor de Deus. Amém, pessoal? Vem do amor de Deus. Como que resolve? Como que a gente resolve esse problema? Quando a pessoa, ela não vive, que ela está ali na segurança nessa palavra que ela vive. A pessoa ora e é vazio, não passa do teto. É só barulho que causa confusão, que causa... Então, como que resolve? Entenda, mais do que quantidade, Deus, ele procura profundidade. Repete aí, mais do que quantidade. Mais do que quantidade. Deus procura profundidade. Uma pequena oração ungida vale muito mais do que 1000 palavras que a pessoa pode berrar aos 4 cantos e talvez não chegar a Deus. O coração da pessoa
entender? Você vai ter que compreender isso. Não é muito falar. Não é. É na missão. Você precisa entender que você precisa estar na missão. Ore e pedir missão. Nós vamos orar até você pedir missão. Deus, dá uma missão. Que as minhas palavras têm que ser ungidas. Mas é claro, né? Deus vai ungir a sua boca. Como que a sua boca age lá fora? O que a sua boca fala lá fora? Então, já você vai se arrepender antes. Porque a boca que fofoca não é a boca ungida. A boca que mente não é a boca ungida. A boca que fala palavrão não é a boca ungida. Você entende? Então, a unção ela é importante. A nossa segurança precisa sim estar na palavra, mas na palavra vida. A gente sim pode ter segurança na nossa oração, mas quando a nossa oração tiver vida, não só palavras jogadas ao vento, não só palavras para os outros verem como você é santo, porque Deus tem que ver o quanto você é santo. Amém, pessoal? E por fim, sétimo, substituição do poder de Deus por habilidades humanas. Quando a unção é trocada por estratégias humanas, o mover do Espírito desaparece. E em 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, né? E essa passagem faz parte, né, de um alerta de Paulo ali, mais uma vez, sobre a apostasia, né, que era a corrupção moral que estava tendo naqueles dias. E ali ele estava descrevendo pessoas que tinham uma aparência. Como essas pessoas são de Deus, como essas pessoas, né, são religiosas, são piedosas, parecia que aquelas pessoas eram muito de Deus, mas Deus que conhece os corações conseguia identificar que eram pessoas que causavam divisões, que eram pessoas que na verdade não viviam no poder de Deus, eram pessoas que estavam dependendo de habilidades humanas ou de qualquer coisa que não vinha de Deus. E aí Paulo, ele instrui Timóteo a se afastar dessas pessoas. Ele não fala assim, ó, tem paciência com as pessoas que parecem ser de Deus, mas são endemoniados. Não, ele não fala isso. Ele fala o quê? Se afasta. Ele manda se afastar desse tipo de pessoa que parece piedosa, parece de Deus, só que age de forma pecaminosa, normalizando o pecado, mas mostrando uma coisa, enganando os outros, né? Falando do nome de Deus, mas resistindo por dentro. Inclusive, ele fala sobre Janes e Jambres. Quem lembra? Já preguei, mas faz muito tempo, né? Lembra? Que foram os que resistiram ali a Moisés lá atrás. E aí Paulo lembra, olha como a Bíblia se conecta. Paulo lembra Timóteo sobre isso. Aqueles que resistiram lá atrás, Moisés lá atrás. E aí ele lembra, ó, cuidado, toma cuidado. Porque vai ter os que vão resistir aqui com a verdade e vão ter cara de que são de Deus, mas na verdade eles só têm o quê? Cara que são de Deus. Porque tudo que eles fazem não é movido por Deus, é movido por habilidades humanas, porque são bons atores, porque são hipócritas, ou até habilidades espirituais, mas que não vêm de Deus. Tome cuidado, e a gente precisa compreender isso, né? Métodos, habilidades, estratégias, organização, até são importantes dentro da igreja, só que a gente tem que entender, nunca vai
dependência pelo Espírito Santo. Até nesse quesito a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente fala, não, graças a Deus na nossa igreja não tem uma manifestação demoníaca que se passa por algo santo. Que bom, né? Mas, às vezes, sabe, as pessoas, elas querem trocar, normalizar. A gente precisa depender do Espírito Santo para as coisas. Ah, o louvor ficou bom porque eu danço muito bem. Não dança. O louvor ficou bom porque Deus te move. Você consegue entender isso? Por isso que o louvor ficou muito bom. Porque Deus te usou. O louvor falou para as pessoas porque Deus te usou. Tocou no coração das pessoas porque Deus te usou. Não porque você é maravilhoso, bom, perfeito. A pregação pode transformar pessoas, não porque a pastora Ana é perfeita, maravilhosa, uma pregadora que prega muito bem. Não! Nem sei pregar. Eu sou movida por Deus. Você tem que ser movido por Deus. É quem nos move. Porque se Deus retirar daqui, você vai ver uma destruição. Mas você não vai ver em nome de Jesus, porque a gente luta para isso. Mas você tem que ter essa coisa de como eu sou dependente. Se Deus se retira, sobra nada. Não tem habilidades humanas. É claro que você vai tentar conversar, falar, né, gesticular, aprender atenção. Tem algumas coisas humanas que a gente coloca minimamente, mas o mover do Espírito não funciona. E você tem que confiar no mover do Espírito. Você tem que fazer o seu melhor, se empenhar para sempre oferecer uma oferta melhor a Deus. Então sim, vai estudar, sim, vai treinar, sim, vai ensaiar. Mas não, você vai ensaiar para você ficar bom. Você vai ensaiar para você poder oferecer o melhor àquele que é o dono do louvor. Você entende? É sobre isso, é sobre você conseguir identificar isso. E quando a gente confia mais, né, na gente, humanamente falando, que na unção, a gente perdeu o sobrenatural. E é o sobrenatural que move. É a fé sobrenatural. É a unção, é o poder de Deus. Amém, pessoal? Você precisa entender que a igreja, ela não cresce no braço humano. Não cresce. Tanto que pessoas muito boas já saíram da igreja. E a igreja não fechou. Porque a igreja não está na dependência de braços humanos. Pessoas que talvez você consideravam muito boas, que falavam muito bem, que pregavam muito bem, que dançavam muito bem, que faziam coisas muito bem. Hoje não faz nada mais. Por quê? Porque tudo aquilo que faziam dependia de quem? De Deus. Quando a unção saiu, o que sobrou? Não sobrou. Você entende? Então, olha a importância de você entender. A igreja, ela cresce não no braço humano, mas pelo poder de Deus. Aonde há unção, a vida, a transformação, há avivamento. E isso está acima da emoção, viu? Porque emoção é muito fácil de você sentir. Eu posso abaixar as luzes, colocar umas luzes aqui, botar alguém tocando aqui bem baixinho. As pessoas choram no show de rock e a presença de Deus está lá. Inclusive teve uma cantora que num show de rock lá falou: estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Uma cantora que supostamente louvava Deus e hoje não mais, mas ela já também não louvava antes tudo isso. Vocês sabem, né? Já sabem o que eu estou falando, mas tipo, olha a loucura que é. O avivamento, o poder de Deus é algo que age dentro do seu coração. É algo que vai entrar dentro de você, não é uma emoção. Então, vamos parar, vamos olhar. Porque Paulo orientou lá: Timóteo, se afasta desse comportamento hipócrita. Se afasta, porque isso sufoca a verdade. Isso sufoca a verdadeira fé. E a gente também tem que correr de tudo que sufoca a verdadeira fé. O nosso ensino precisa ser sólido, é na palavra de Deus.
Pensando no exemplo do médico que eu dei, se eu me vestir toda de branca e chegar no hospital hoje, vestida toda de branca, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão me parar e falar: doutora, por favor, eu sei porque já aconteceu com meu pai isso. Aconteceu com meu pai. Ele tem o costume de andar de branco. Quantas pessoas olhavam para ele e achavam de verdade que ele era o quê? Que ele parecia. Deus está revelando no seu coração que você precisa mudar para que você seja curado. Olha como Deus é bom. Para que você seja curado. Ele não está contando as suas feridas para te condenar. Ainda não é o dia do julgamento, está tudo certo, você está aqui. Ele está te apontando que é para te restaurar, para te dar a chance de você ser restaurado. Se você não percebeu, talvez você tenha perdido a sensibilidade espiritual, você nem percebeu. Talvez você tenha perdido isso, mas se você perdeu, Deus quer te renovar. Se você deixou aí o temor se esfriar, Deus quer te renovar. Talvez seu coração endureceu, a sua oração já virou uma rotina, você faz um propósito por rotina, mas a presença de Deus está aqui e ela pode recuperar a função. Amém, pessoal? Porque quando você está vivo, a função pode ser restaurada. O que Deus escreveu para você vai se cumprir. Pense em Davi. Davi errou, Davi caiu. Só que Davi, ele tomou uma decisão que mudou tudo. Qual é a decisão? Conserto. Conserto. A decisão de Davi mudou tudo. E ele decidiu consertar. E hoje o Espírito Santo, ele quer nos convidar a tomar essa mesma decisão que muda tudo. A decisão do conselho. Hoje nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Amém, pessoal? Vamos fazer a oração que Davi fez lá atrás. Vamos nos levantar, não só com os lábios, mas com o coração quebrantado, rasgado, falar com Deus, sabe? Tomar decisão, entender, falar assim: puxa vida, esse não é um chamado para religiosos, esse é um chamado para quem está faminto pela presença de Deus. Quem está faminto pela presença de Deus? Você deseja a presença de Deus? É um presente maravilhoso, a presença dele na nossa vida. A gente tem que entender. Para de ficar aceitando viver longe desse Deus. Para de ficar vivendo no automático. Quem está longe sente saudade da presença de Deus. Você tem que parar e pensar: peraí, eu estou sentindo saudade de buscar Deus? Talvez você estava tão longe, tão frio, você não estava nem sentindo mais falta. Você estava suprindo com outras coisas. Porque no começo, quando você começa a esfriar, você sente saudade. Mas quando você fica muito tempo ali, longe da presença de Deus, você vive automaticamente sem sentir falta. Isso é um problema seríssimo, porque o homem ele depende